Fala aí, galerinha, meu nome é Lucas, essa daqui é a Laina. A gente vai fazer hoje um Direito em Foco nesse podcast para trazer para vocês alguns temas relacionados aos contratos, principalmente contratos que versam a respeito de matéria imobiliária, e ver também as questões penais dentro desses temas, né? E para isso nós trouxemos aqui o Dr. Paulo Eduardo, que vai estar tirando essas dúvidas a respeito da responsabilidade penal, e outros temas que estão elencados aos contratos, que vai ser a respeito de propriedade e relação entre o locador e o locatário. Boa tarde, pessoal. Oi, tudo bem, doutor Paulo? Tudo bem. Então, vamos lá. O locatário locando o imóvel para 3 inquilinos morarem junto, um contrato se torna um contrato homogêneo coletivo? É Laina, né? Boa tarde, Laina. Tudo bem? Boa tarde, Lucas. Então, Laina, não não obrigatoriamente o simples fato de existirem mais moradores no imóvel vai tornar o imóvel homogêneo ou Coletivo. o coletivo, né? Por quê? O que acontece? O contrato de locação, ele é um contrato bilateral, né? Quando só tem a presença do locador e o locatário. Então, se outras pessoas morarem com o locatário, não é uma questão automática que elas irão ter responsabilidade acerca daquele contrato. Porque se elas não estão no contrato, elas estão fora daquela relação. Então, assim, eu gosto sempre de estar reiterando que o contrato faz lei entre as partes. Então, para poder responsabilizar terceiros, esses terceiros deverão estar constando no objeto contratual de locação. Então, porque assim, se eles não estiverem constando lá, provavelmente eles não vão ser atingidos. Entendeu? É igual aquela questão de, desculpa te interromper, é igual aquela questão do cônjuge que a gente estava conversando, né? Sim. A não ser que não seja cônjuge, o regime de casamento, seria a separação total de bens, né? Mas assim, mas o que eu disse agora não significa que de nenhuma forma as pessoas que ali residem possam ser atingidas, porque se a pessoa que era a contratante, que é o locatário, se o locatário ter algum prejuízo em relação à conduta dessas pessoas que ali com ele residem, posteriormente ele pode ingressar com a ação e tentar buscar a responsabilização delas em um processo autônomo, onde o juiz vai reconhecer ou não o direito dele de poder estar recebendo de acordo com a conduta que eles cometeram, né? Se foi ilícita, ele vai comprovar. Comprovando, provavelmente ele vai pedir, no mínimo, o direito de ter o ressarcimento pelo que ele teve de prejuízo, né, em relação à conduta das pessoas que moraram com ele. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente vai escolher para estar morando em locais alugados, né, onde a gente vai estar residindo, para a gente não ter nenhum prejuízo em relação a isso, né? Então, doutor, para a gente sintetizar aqui, só para ver, em linhas gerais, assim, o senhor como proprietário do imóvel vai lá, responde ao chamado da justiça e depois fala assim, agora eu vou cobrar de você, desse trabalho todo, seria isso? Isso. Eu gosto sempre também de estar lembrando, o direito tributário, é claro que não tem a ver aqui diretamente, mas se a gente for analisar o direito tributário, o que ele fala? Que o aluguel, ele não pode tirar do dono do imóvel algumas obrigações referentes à propriedade. Então, assim, por mais que no aluguel esteja constatando que quem vai pagar, por exemplo, o IPTU é o locatário, se o locatário não paga, por mais que esteja no contrato particular, quem fica obrigado é o dono do imóvel, entendeu? Então, assim, o município não quer saber se existe um contrato de locação entre o dono do imóvel e uma pessoa, e um locatário. Ele vai executar. Ele executando, o dono do imóvel depois tem o direito de poder estar executando o contrato que fazia lei entre ele e quem estava alugando, entendeu? Então é da mesma forma, entendeu? Não é tributário, mas é da mesma forma possível, né? O contrato vai fazer lei entre as partes, descumprindo. Se a pessoa se sentiu prejudicada, ela vai buscar, com relação ao prejuízo que ela teve, o reconhecimento de uma ação autônoma, o juiz concedendo, ela executa depois, eventualmente, entendeu? Então é mais ou menos nesse sentido. Vocês conseguiram visualizar? Sim, perfeito. Entendeu? Muito. Se porventura o local do locatário, como o senhor falou que tem o caso que o senhor até trabalhou agora há pouco tempo, se ele está fazendo alguma atividade ilícita ali fora do que é permitido em lei,
Sim, o locatário, no caso, responde por isso? O locador, né? No caso, o Isso, dono do desculpa, imóvel. perdão, isso. Então, é complicado, né? Falar assim, porque assim, na teoria é tudo bonito, né? Tudo lindo, mas a gente tem que lembrar que para poder estar responsabilizando o dono do imóvel, que é o locador, a gente tem que comprovar, a gente não, no caso o Ministério Público, tem que comprovar que no mínimo ele tinha conhecimento daquela conduta, que ele tinha, que objetivamente ele sabia o que estava se passando ali, né? E isso não é uma coisa tão simples de poder estar fazendo, né? Porque assim, ele tem que, para oferecer a denúncia, existem alguns requisitos. Tem que individualizar a conduta, tem que informar que com a ação ou omissão do agente aquela conduta se consumou, que a conduta dele por ter tido essa omissão foi fundamental para o crime continuar acontecendo, entendeu? Então assim, tem que haver um nexo de causalidade entre a omissão dele e a prática delituosa. Então o simples fato da pessoa ser dona e ela saber, na teoria, até que seria prudente, né? Ah, vai ser responsabilizada, mas de que forma? Né? Até porque existem processos que todas as provas vão de encontro a condenar aquela pessoa e ainda assim o órgão ministerial tem uma dificuldade em poder estar condenando, né? Tipo assim, não condenando, comprovando que a pessoa tem aquele envolvimento. E assim, é um pouco complicado. Se eu te falar objetivamente que o simples fato da pessoa saber que existe uma prática delituosa no imóvel dela, ela vai ser punida, eu vou estar sendo um pouco hipócrita, mas assim, deveria, né? Entendeu? Deveria, entendeu? Porque assim, teve uma situação lá no escritório que o cara tinha um imóvel que ele estava alugado e o pessoal estava cometendo alguns crimes nesse imóvel, entendeu? Tinha algumas adulterações de veículo, alguns furtos, alguns roubos. Furtos não, só roubos, né? E também teve uma questão de homicídio, entendeu? Inclusive gerou 2 processos. E assim, a gente conseguiu provar no processo que o simples fato de você possuir um imóvel alugado não é fato gerador e não é nexo de causal e não influencia diretamente para o acontecimento do crime. Para ele poder ser condenado, no mínimo, a conduta dele deveria estar entre os elementares do crime, entre os autores, entre o coautor ou entre o partícipe, né? No caso, se ele tivesse fornecido a casa, ele seria o quê? Partícipe material. Ele teria fornecido a residência, o pessoal ocultar o bem, ou o pessoal se esconder de alguma forma, entendeu? Ou então emprestado algum veículo, alguma coisa, algum objeto material para a pessoa cometer um crime. Mas assim, no processo não ficou constatado isso. Então assim, ele não tinha o domínio do fato, o dono do imóvel não tinha o domínio do fato, não era coautor e não era partícipe, ou seja, ele não pode ser condenado pelo crime, entendeu? Então assim, é igual, eu reitero, o fato da pessoa conhecer a prática do crime, na teoria, beleza, mas na prática é um pouco complicado, tipo assim, para acusação, né? O que eu vivenciei no escritório, a pouca experiência que eu tenho, foi essa, mas eu acredito que já ajuda, entendeu? Mas é isso, basicamente é isso, acredito que eu tenha respondido. Perfeito. Responderia, inclusive, vamos fazer uma adenda aqui, ó. Proprietário, que ele está dando trabalho, liga pro Dr. Paulo, o número dele vai estar em algum local aqui nessa tela e ele resolve lá. A gente providenciar esse despejo. Quais são as características, na verdade, perdão, quais são as consequências penais dentro do contrato de locação? Então, as consequências penais, o direito de multa é uma consequência penal, né? É uma modalidade de pena, é a multa. Porque assim, descumpriu o contrato e vai preso, não tem, né? É um fato ativo, entendeu? Inclusive, poderia ter, né? Não, porque tem gente que ela abusa, né? A gente visualiza que em alguns casos, o pessoal que está morando, ele faz desdenho, não só atrasa os aluguéis, como também deixa cortar a energia, faz religação, a revelia, o que gera algumas multas para os donos do imóvel, que assim, poderiam ser mais bem punidas, né, digamos assim, pela lei, né, mas não são.
Entretanto, o fato deles descumprirem, a única coisa atualmente que eu conheço assim, é a possibilidade da pessoa estar entrando com a ação de execução, né? Porque um contrato de locação é um título executivo, né? Você só vai entrar diretamente com a ação judicial, desde que ele esteja reconhecido firme, certinho, né? Que ele tem a fé pública, você já entra executando logo, não tem aquela fase de produção de provas, né? Já tem um contrato bilateral, tem testemunha, foi reconhecido firme, onde um se comprometeu a pagar, outro a usufruir, enfim, já vai lá e executa, entendeu? É claro que, se for para tirar a pessoa de dentro do imóvel, existem alguns requisitos que a lei traz, sendo um deles, o mais conhecido é aquele de ter que notificar a pessoa com antecedência mínima de 30 dias para ela poder estar desocupando o imóvel, né? E aí é isso, utilizando a lei para poder estar recebendo, né, um patrimônio, um dinheiro, um prejuízo que a pessoa tem. Então, assim, o prejuízo penal que eu vejo diretamente ligado a esse descumprimento é mais a questão de pagamento de multa. Então, doutor, se porventura o local pega fogo, esse inquilino ele vai responder por esse prejuízo ou é o locatário? Então, essa é uma pergunta boa, né? Uma pergunta frequente. O que acontece? A lei do inquilinato e a lei que trata das relações de contratos, ela fala que o locatário ele tem que devolver o imóvel da mesma forma, com as mesmas condições que ele pegou, né? Então, assim, ele tem que devolver o imóvel da mesma forma com que ele recebeu. Mas, o que a gente sempre recomenda que seja feito é que no contrato de aluguel, de locação, seja estipulado essas cláusulas, que em caso de incêndio, o locatário se responsabilizará pelos danos decorrentes se forem comprovado dolo ou a culpa, né? Entendeu? No caso de qualquer dano que venha decorrer de dolo ou culpa, é bom colocar no contrato que ele seja responsabilizado para depois não ter nenhuma, mas lá não estava, entendeu? Mas, entendeu? Não foi culpa minha, para poder tirar a possibilidade dele tentar espernear, para poder não estar pagando esses prejuízos que eventualmente tenham danificado o imóvel. Porque por mais que tenha a lei, a gente ainda tem que enfatizar isso aí para poder ter mais segurança, né? Então, eu acredito que seja bem interessante essa questão de estar estabelecendo quem que vai pagar, e se for pagar, por exemplo, vamos supor que o imóvel tem um seguro, então também é legal que falar, olha, em caso de incêndio, tem um seguro, e aí o locatário fica responsável em pagar pelo menos a franquia, né? Entendeu? Paga a franquia, resolveu também, tá tranquilo. Tem uns contratos de imobiliária, né, que eles colocam lá a cláusula de seguro incêndio, o inquilino paga a cada renovação. Sim, entendeu? Então, assim, a gente tá alvejando mais esses contratos maiores, né? Porque eles sempre tem essas cláusulas menores, a gente tem que começar a colocar para poder estar resguardando. Porque também é comum que a pessoa tem uma casa ou duas, provavelmente ela não coloca nos contratos dela essas cláusulas. Às vezes não tem nem seguro, né? Então é bom colocar para poder estar resguardando aí o dono do imóvel. Ótimo, perfeito. A gente fala agora de um tema que ele é um aplicativo, né, que ele é recente, muito utilizado hoje, pelo menos assim, eu, por exemplo, uso bastante, né? O Airbnb. A gente queria saber essa relação entre locador, entre a empresa Airbnb e o locatário em questões de responsabilidades, né? Sobre o imóvel. Então, a questão do Airbnb, eu acredito que seja uma questão de preferência e de preferência não, digo mais de possibilidade que seja acionada a pessoa que tenha cometido o prejuízo para o dono do imóvel, como é que fala? Tem a maior possibilidade do Airbnb encontrar a pessoa que alugou do que o próprio dono do imóvel. Por quê? Porque o Airbnb ele tem os dados da pessoa, né? O endereço, o nome, o CPF. Então acredito que seja mais fácil para o aplicativo
tá localizando a pessoa, tá intimando ela para ela poder estar pagando os prejuízos que ela porventura tenha feito no imóvel. Então assim, eu entendo que primeiro o Airbnb paga para o dono do imóvel o prejuízo e eventualmente ele vai acionar a pessoa que cometeu os danos no imóvel para poder estar pagando o Airbnb. É claro que ele também não vai querer ficar no prejuízo, né? É igual eu estava te falando agorinha a respeito dos contratos aleatórios de seguro, né? Em que pese a pessoa pague a franquia do seguro, a seguradora também não fica no prejuízo. Então, assim, ela sempre aciona quem está errado no acidente e tenta receber, né? Então, assim, o Airbnb paga e depois cobra da pessoa que fez o prejuízo, né? O dano patrimonial. Então, acredito que por isso que é aquela seriedade com documentação, né? É comprovando disso, é daquilo, a gente entendeu? passa É uma burocracia que se justifica em relação às possibilidades. Né? E isso levanta também aquela questão, né? Quando o imóvel ele é alugado para uma imobiliária, por exemplo, a gente tem o locador, o mandatário e o locatário, né? Nessa relação. E normalmente as imobiliárias elas já deixam claro no contrato de administração o que acontecer no seu imóvel vai ser o que está no contrato de locação e a sua relação é direto com o inquilino. No caso dessa empresa, né, do Airbnb, essa relação, acredita que ela pode mudar? Porque aí no caso a gente está falando do Airbnb se entender diretamente com o inquilino, né, quem alugou. Entendi, você fala das responsabilidades do Airbnb, da imobiliária, frente às pessoas que estão alugando. Isso, que acredito que deve ter uma diferença, né? Então, ao meu ver, a depender do contrato, né, por exemplo, se for um contrato particular, eu tenho um imóvel, vou alugar, e eu terceirizo para a imobiliária, né, colocar. Como a imobiliária vai ganhar em cima do aluguel, dos frutos do imóvel, eu colocaria que ela tem toda a responsabilidade, né, em relação a qualquer dano que eventualmente ocorra no imóvel. Por quê? Porque ela que vai fazer o processo de escolher quem vai alugar, os requisitos para poder identificar a pessoa que se encaixa melhor no perfil para alugar um imóvel naquele preço. E ela vai ganhar em cima disso. Se ela ganhar em cima disso, a responsabilidade dela tinha que ser objetiva. Então, ao meu ver, se a pessoa deixa de colocar no contrato que tanto a Airbnb quanto a imobiliária que está terceirizando esse aluguel, como eles estão ganhando em relação a isso, eles não podem falar, não, a culpa não é minha, a culpa é do inquilino. Então você tem que cobrar do inquilino, não é quem que escolheu o inquilino? Não foi a Airbnb? Não foi a imobiliária? Então acredito que nesses casos, se eu for fazer um contrato de locação, eu coloco que a responsabilidade do intermediador, seja ele qual for, vai ser objetiva. E subjetiva de quem está alugando. Tem essa questão do Airbnb também, que é o seguinte, a gente faz uma solicitação, certo, e o anfitrião aceita a nossa solicitação. Certo. Então, no caso, é utilizada a plataforma do Airbnb somente para intermediar esse negócio. Entendi. Então... Mas eu acredito que nesses casos aí seria tão somente para verificar se o imóvel está disponível, não está, se ele está podendo ser utilizado naquela data. Procedimento administrativo, um procedimento de falar, não, tá ok, tem alguém usando, em que pese no aplicativo tá falando que o bem está disponível, o dono não está lá não, entendeu? Porque assim, se o dono estiver usando, ele não vai colocar lá no Airbnb que está alugado, né? Então acredito que, eu também já viajei já utilizei o Airbnb quando eu viajei, enfim. Eu acredito que seja mais uma questão administrativa para poder verificar se o imóvel está desocupado e se está disponível para poder estar sendo utilizado. Então, assim, não retiraria a responsabilidade que o intermediador, vamos colocar como intermediador, seja ele qual for, o imobiliário e o Airbnb, o simples fato do anfitrião dar anuência de que o imóvel esteja disponível, não tira a responsabilidade do aplicativo intermediador ou da imobiliária intermediadora, entendeu? É isso. Perfeitinho. Uma última pergunta, pra gente encerrar. Quais as características do contrato de locação comercial e da proteção do investimento ali agregado pela empresa locatária? Entendi. Então, isso é mais voltado para o direito empresarial, né? Essa pergunta. Querendo ou não, ela é mais voltada para o direito empresarial. Pelo que eu me lembro, entendeu? É claro, existem algumas garantias que não estão elencadas nos contratos
nos contratos residenciais, sendo uma delas a questão da renovação automática, né, que após um determinado período, se as partes se omitirem e não falarem nada, automaticamente o contrato vai sendo renovado. E a outra é que quando o inquilino ele deixa o imóvel comercial, existe um prazo estabelecido pela lei que, por exemplo, até em 5 anos ou até em 10 anos, aquele imóvel não pode ser alugado, para aquela mesma prática comercial. Por quê? Por que existe isso? Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenho um supermercado alugado. Aí na hora que o dono do imóvel vê que o supermercado está indo para frente, o que ele faz? Ele pede o imóvel para ele abrir um supermercado lá, entendeu? Então já tem um cliente que já vai lá, entendeu? Já fiz a clientela, eu já fiz o ponto, assim que geralmente o pessoal fala. Quando a pessoa já faz o ponto, acontece que ela trouxe essa proteção para que quando a pessoa já tem um ponto feito, o dono do imóvel não possa reabri-lo para poder estar abrindo e tirando você lá. Então, assim, tem esse prazo não sei se é 5 anos ou é 10, mas enfim, tem o prazo que a pessoa não pode abrir, o dono do imóvel não pode abrir naquele mesmo local a mesma atividade econômica que você tinha, entendeu? Tem outra coisa também que eu lembrei aqui, agora eu esqueci. Mas enfim, basicamente é isso. É isso, basicamente é essa. Essas são as proteções aí que diferenciam, né, um contrato residencial de um contrato comercial. Perfeito. Então, eu queria agradecer a sua presença, viu, doutor Paulo? Muito obrigada por ter cedido o tempo para nos tirar essas dúvidas, viu? A gente fica muito agradecido. A gente vai deixar seus canais de contatos ali na tela para quem tiver interesse em estar discutindo esses assuntos e precisar desse tipo de conteúdo, né? Dúvidas, precisar dele, né, para atuar em algum tipo de processo nesse sentido ou em outro. A gente vai deixar o contato, né, o seu contato na telinha. E no mais é isso. Muito obrigada pelo quê? Vamos agradecer aí pelo comparecimento de todos, né? E deixar aqui também os canais de contatos do doutor. Teve problema com o inquilino? Liga pra ele. O inquilino tá fazendo bagunça? Liga pra ele também. Tem mais coisa aí pra resolver? Liga pra ele. Quer fazer um contrato? Não esquece das 2 testemunhas, muito importante no final, e liga pra ele. Beleza? Muito obrigada, é isso. Tchau, tchau. Obrigado, Tina.